Uma doença tem afetado lavouras de café conilon em todo o estado, causando dano de até 100% nas lavouras. Vamos até a UFG Alegre mostrar um pouco como pode ser prevenido e como podemos tratar a murcha do fusário. Seu César e Dona Ana Lúcia são produtores de Jerônimo Monteiro, região sul do estado. O sítio do casal tem 5 hectares. Eu atualmente produzo aqui café, café conilon, café arábica e um pouco também de tangerina. Produzo café especial também, porque para melhorar o rendimento da propriedade no caso, E César, ser produtor rural não é fácil, né? Sempre tem um desafio diferente. É difícil, Você está em céu aberto, então aí você tem muitos, o clima, doença, muitos problemas, aparecem na cultura. O produtor começou a identificar em 2018 um amarelecimento e morte de algumas plantas, só que ele não sabia o que estava afetando a lavoura. Então, comecei a observar algum galho, murchando, alguns rupturas assim, aparecendo no lugar que a gente corta a cafoicinha e faz a poda. Aí começou a morrer assim, uma parte, assim, um galho e posteriormente morrendo toda a planta, Então aí apareceu os pessoal da universidade aí fazendo a pesquisa, estava fazendo na verdade uma pesquisa de ferrugem, e começaram a observar isso e pegar esses galhos, e levar para o laboratório para ver o que estava acontecendo. Aí chegaram à conclusão que é o tal do fusário, a murcha do fusário, A murcha de fusário é uma doença fúngica que tem atingido muitas lavouras por todo o estado. O pesquisador William Burke, professor da UFG Alegre, foi quem detectou a doença na propriedade. Nós chegamos ao isolamento do próprio fusário, fizemos lá o postulado de Koch, que seria para poder conseguir realmente identificar o agente etiológico, o agente causado da doença, e encontramos aí o fusário causando a doença, então, que nós chamamos de murcha de fusário, do café conilon, e publicamos isso numa revista de renome da área da fitopatologia, Plant Disease, em 2018. E aí isso foi o primeiro estudo que mostrava que a nossa região estava sendo afetada por esse fungo. Isso, então a partir disso a gente começou a desenvolver outros trabalhos agora para poder buscar aí ferramentas para o produtor conseguir manejar. Então foi o start, foi o início que nós tivemos para poder estar desenvolvendo aí nossos trabalhos com a nossa equipe. Combater a murcha de fusário é bem difícil. O produtor César conta que ela começou atingindo as plantas aos poucos e está se expandindo para outras lavouras da propriedade. O tamanho do prejuízo ainda não dá para ser calculado. Essa lavoura que é uma lavoura mais nova, Uma lavoura de segunda colheita, uma lavoura que já apresenta assim, alguns sintomas desse problema na lavoura. Essa planta aqui mesmo já está um pouco meio murchando nessa haste e já tem também os cancros ali, Que é um sinal que já está começando a aparecer também esse problema aqui nessa lavoura, que é uma lavoura assim, boa de produtividade ainda, mas já está apresentando alguns sintomas já de fusário no caso, E uma preocupação que a gente tem de mostrar essa doença aqui para vocês no programa é porque a gente está falando de um fungo que acaba se disseminando aí, em todas as lavouras. Então aqui a gente tem o cancro e aqui nesses pozinhos brancos a gente tem os esporos da fusária, que não controlado pode causar muito prejuízo para o produtor. A redução do vigor, murcha, seca dos ramos, até chegar na morte das plantas por completo. Nós temos clones que são mais suscetíveis. O que é isso? Eles ocorrem mais a doença e temos clones que ocorrem menos a doença, O caso de alguns clones muito suscetíveis, nós temos o LB1, K61, o MP3, o 12V, o 02, que o pessoal fala bastante. Então esses clones eles são mais suscetíveis. Nesses clones o produtor ele vai visualizar a planta perdendo vigor, perdendo a questão da dominância apical, o crescimento. A planta ela vai começar a amarecer, murchar e também ocorre a formação de cancros, tanto no ramo plagiotrópico quanto ortotrópico. E isso vai resultar, com o tempo, a morte daquela haste, a morte daquele ramo, e isso vai levar a um prejuízo ao produtor. Então, se ele começar a observar os sintomas já de murcha, amarelecimento e a presença desses cancros, já ele pode ficar atento que pode estar relacionado com a fusariose, com a murcha de fusário aí em café conilon. A ciência auxilia produtores rurais a achar soluções para problemas que eles enfrentam na lavoura. No caso da murcha de fusário, nós podemos ver aqui pesquisadores achando formas diferentes de manejo. Um dos alunos que está desde o início das pesquisas é o Matheus. Ele faz o doutorado avaliando 36 clones de robusta e conilon. O trabalho é inocular,
que significa colocar a doença na planta. Aqueles clones que são amplamente utilizados em campo, que têm elevada produtividade, nós trazemos então para o nosso laboratório e verificamos se ele tem resistência, algum nível de resistência à murcha de fusário. E aí, Matheus, para quem está em casa entender, né? Essa resistência então seria que todas as plantas podem pegar a doença, mas aquela que vai sofrer mais quando pegar a doença, seria isso? Isso. Então, no caso aqui dos nossos clones, o que a gente já observou até o momento é que a doença ocorre em todos os 36 clones que a gente está estudando, mas ela ocorre em diferentes níveis. Então, a doença ocorre mais em uns clones do que em outros. A ideia é saber como a planta reage, verificar clones mais resistentes ao fungo e encontrar a melhor forma de manejo e controle. Fusário é uma doença de tecido vascular, que é o tecido que leva a seiva da planta. Então a gente tem que colocar o plug ou a doença, o patógeno, diretamente em contato com esse tecido, que é onde ele vai inocular. A gente fez um corte no caule do café e nesse corte nós vamos colocar o plug da doença, no caso, que é um disco de micélio, que é o patógeno que a gente está vendo aqui. Essa planta aqui, no caso, é uma muda de LB1, que é uma muda extremamente suscetível à murcha de fusário. Nesse caso aqui, nós já sabemos que a doença vai ocorrer em elevada intensidade. Entretanto, nós estamos testando diversos outros clones que possivelmente tenham algum tipo de resistência, ou que a doença não ocorra, ou que ocorra em menor intensidade. Então, nós esperamos que essas mudas em que esses clones que ocorrem a doença em menor intensidade sejam levadas para campo futuramente e sejam uma das metodologias de manejo que se adequarão ao controle da murcha de fusário. Trabalho que demanda dedicação e estudo de diversos pesquisadores, como o William e o Matheus, que para achar o melhor manejo correto da doença têm desenvolvido estudos dentro do Laboratório de Epidemiologia e Doenças de Plantas Agrícolas e Florestais, na Universidade Federal do Espírito Santo, Campos Alegre. Aqui nós temos uma placa onde nós utilizamos um controle biológico, que é uma bactéria que a gente chama de bacilos. Se nós observarmos, vocês conseguem visualizar que o fungo está concentrado bem no centro. Ou seja, a dose que nós utilizamos aqui ela foi eficaz e foi eficiente. Ela promoveu o controle, né, desse patógeno aqui. Aqui nós temos um outro controle biológico que é feito com fungo, que é a tricoderma. Então, observa também que esse verde em volta é o tricoderma, que é um fungo que faz o controle biológico. E no centro nós temos o fusário que causa a doença. Então também inibiu o crescimento aqui do fungo que causa a fusariose. Então esse método de controle é interessante a gente falar que está in vitro, né, por enquanto. E agora nós temos que levar isso para muda e também para campo. Apesar de estudos, pouco se conhece sobre a murcha de fusário. Pesquisas como essa ajudam os cafeicultores e trazem esperança de dias melhores. E o senhor acha que no futuro vai ter uma solução para esse problema? Tomara, né? Tomara que esteja uma solução. Tomara que esteja alguma coisa aí no futuro.